Fala aí, pessoal! Fala aí, Marizada! Sejam bem-vindos a mais um Diário de Bordo de um Marido de Aluguel, voltando com aquele tema tão conhecido entre os inscritos aqui do canal, que é: tinha tudo para dar errado, mas deu certo. Sabe aquele serviço que você não dá um centavo? Você percebe que está indo de mal a pior, mas de repente abre-se um clarão, vem uma grande ideia e aí o serviço dá certo. É um milagre? Pois é. Serviços que tinham tudo para dar errado, mas deram certo. Vamos começar? Aproveitando para pedir o seu like já no começo, porque dizem por aí que se você não clica no começo, você esquece. Então, já vai adiantando aí, se você gosta do canal, dá um like. Primeiro serviço: uma pequena peça para o homem, um grande serviço para a humanidade. Espaçadores que vem junto com o suporte de TV. Sobra bastante, e aí eu vou guardando. Porque uma hora vai dar ruim e aí ele pode te ajudar. Os espaçadores de suporte de TV, como nesse caso aqui. Às vezes no suporte vem um parafuso um pouco maior e aí, meu amigo, você precisa de espaçadores. Aqui, ó, quantos forem necessários. Então é bom guardar o que você tem. E se você for instalar uma TV e não tiver espaçador, pode ser que dê ruim. Nesse caso aqui, ó, poderia também ser o caso de trocar por um parafuso menor. Então, tanto faz você guardar espaçadores ou parafusos de diversos tamanhos. Só que aí, ter muito parafuso, tem aquele problema do peso, né? E é uma coisa assim meia incerta. Então, coloque os espaçadores lá na sua maleta que vai dar certo. Você vai se safar de muito perrengue e pode ter certeza, o cliente vai ver com bons olhos, vai falar: nossa, como é que você sabia que precisava ter? Nossa, você vai se surpreender. E nesse caso aqui não foi diferente. Precisei dos espaçadores e utilizei, olha só. Instalação de um pendente. Quase que dava ruim. Esqueci de perguntar para o cliente se ele tinha a tampinha do teto. A tampa cega que vai aqui, ó, para fechar o buraco. Essas novas luminárias e esses novos pendentes estão cada vez menores. E aí eles não pensam nessa questão. E o teto? Vai fechar aquele buracão como, né? O padrão brasileiro. Tem que ter uma tampa cega redonda, como essa aqui que eu vou te mostrar. Essa aí, ó. Então, nesse caso aqui, qual seria a solução? Sair para comprar, né? Não dava certo, eu tinha cliente depois, o cliente não tinha tempo. Então, cancelar a visita, vi outro dia. Por sorte, né, o teto é de gesso, vocês estão vendo aqui por essas luminárias, e o cliente falou assim: vai vir um gesseiro aí, colega meu, ele precisa resolver umas questões, aí eu já aproveito e ele tapa esse furo aqui. Assim estava e assim ficou, meu amigo. Mas isso soou um alerta na minha mente aqui. Nas próximas vezes, pergunte para o cliente, e se não tiver a tampinha redonda cega, ofereça. Então é assim que eu faço desse dia em diante. Câmera flexível da NASA, com Wi-Fi, lambda. Pois é uma tecnologia que me salvou na instalação de um cabo atrás de um painel de TV. Eu precisei enxergar o que estava acontecendo por trás, porque tentei passar o HDMI e não foi. E só a câmera para me dizer que havia uma curva lá dentro. Utilizei uma câmera, inclusive ela está aqui, minha câmera aqui, ó, B-Max. Ela tem LED na ponta, como você pode ver na foto. Entrada aqui de celular. Você liga no celular, tem um aplicativo e aí você começa a enxergar tudo pelo seu celular. Mais uma recomendação, olha só, esse aqui, ó, muito flexível, tá vendo? Isso não é bom, porque você vai precisar de um cabo guia junto com ela. O ideal é um que venha com alma de aço, ou que pelo menos seja rígida, né? Me salvou por sorte, não é o indicado, mas me salvou, né? Tinha tudo para dar errado, mas deu certo. E aí descobri que tinha uma curva dentro do painel. E aí eu consegui direcionar melhor ali o cabo HDMI, utilizando um outro fio para poder encaixar certinho. E no final deu tudo certo. O cliente falou:
Que legal! Serviços que tinham tudo para dar errado, mas deram certo. Parafusos para fixação de tampa de vaso sanitário. Quem já instalou e desinstalou sabe muito bem, conhece muito bem essa peça aqui. E essas aqui, na hora de tirar, meu amigo, é um problema. Tem vários modelos, claro, mas esse modelo aqui, que geralmente faz parte das tampas mais luxuosas ou mais caras, elas costumam travar na hora de sair e não tem quem tire. Dependendo da situação, basta você dar uma forçadinha ali com a chave de fenda, tomando cuidado para não quebrar a privada, né? E ela sai. Joga um WD, joga um desengripante, coloca uma vaselina ali, ela costuma sair. Mas tem casos que enferrujam essas partes aqui e não tem quem tire. Mas eu descobri um jeito, usando uma micro retífica. Esse troço é muito bom, serve para muito mais de metro. Ela que deveria se chamar multiferramenta, porque salvou minha vida várias vezes. Então, quando acontece isso de travar o parafuso, o que é que eu faço? Serro com a micro retífica. Olha só, vamos ver o vídeo? Tá vendo? Ó? Simples e prático. Eu só corto ali um pedacinho da cabeça do parafuso e depois dou uma forçadinha e aí o parafuso sai. Beleza? Simples e rápido. Eficiente. Tinha tudo para dar errado, mas deu certo. Pois é, meu amigo, são serviços do dia a dia de marido de aluguel. Não pense que é mamão com açúcar toda hora. Não, você vai pegar alguns perrengues que vão te deixar de cabelo em pé e só com muita paciência e determinação você vai conseguir transpassar esses problemas. Vamos para o próximo? E é chegada a hora da famigerada TV Samsung Cristal, que já venho falando aí há um tempo. Essa TV é uma película, ela é feita de cristal realmente, porque se você triscar o seu dedo nela, vai ter que desembolsar 3.500 para cima, dependendo do tamanho da TV. Essa daí, ó, deve estar uns 4 pau agora. Então, se você não quer ter problema na hora de instalar essa TV cristal, que parece mais uma folha de papel manteiga, meu amigo, peça ajuda de alguém, vai instalar com um ajudante, ou se não tiver ninguém ali na hora de encaixar a TV, peça ajuda do cliente. Não vá sair do cliente com prejuízo, não vá para casa com prejuízo, viu? Nesse caso aqui, eu fiquei nervoso, mas não pensei duas vezes. Falei, não vou quebrar essa TV, mas para isso vou precisar da ajuda do cliente. Vem aqui, cliente, vem me acompanhar. Então foi do início ao fim, o cliente me acompanhando lá, expliquei o problema da TV, né, da fragilidade, e desde o começo eu falei, senhor, preciso de sua presença aqui. Vamos ajudar a abrir a caixa? Que é o primeiro passo, né? Porque se a TV tiver vindo quebrada, aí você precisa de uma prova ali de que não foi você. Então ela me acompanhou desde a abertura da caixa, na hora de levantar, abaixar, medir a TV. Inclusive eu oriento que você, ao contrário das outras, que geralmente eu ponho com a tela para baixo, em cima de uma cama, deixe ela com a tela para cima, viu? Porque ali você acompanha do início ao fim e tem certeza que durante o processo ela não quebrou. Ela também vem com essas faixas aqui, é um adesivo, que é onde vai segurar na hora de instalar no suporte. Então, até o momento que ela estiver colocada, não tire esse adesivo aqui. Seguindo essas orientações, a instalação procede de forma normal. Foi feita a medição, tive um cuidado a mais aí, coloquei umas almofadinhas em cima do rack ali, porque na hora de colocar os cabos você precisa apoiar ela, né? Então esse pode ser um fator crucial na hora da instalação, pode quebrar aí, né? Então muito cuidado. No final deu tudo certo, instalei a TV. Olha só o que aconteceu. Depois que eu coloquei, a cliente falou assim: eu achei que ficou muito alta. Você poderia abaixar um pouco mais? Mas aí foi questão de respirar fundo e iniciar o processo. Falei, vem aqui, cliente, vamos me acompanhar aqui, vamos me ajudar a pegar. E aí refiz o processo, abaixei mais o suporte e reinstalei tranquilamente. Ufa! Serviços que tinham tudo para dar errado, mas deram certo. Falei-me! E nem te conto. Essa foi a semana da Cristal. Não bastasse apareceu uma segunda famigerada. E muito pior, muito maior. Olha só, 80 polegadas TV, meu amigo. Mas o esperto aqui
nem encostou nela, né? Porque, não, se aquela eu já corri risco, imagina essa aqui. Se eu quebrar, o cliente falou, foi 11 mil reais. Eu não tenho os R$ 1.000, a empresa vai à falência. Ele estava mudando de apartamento, um andar abaixo, transportar a televisão, não era só instalar, era tirar do local, transportar até o outro andar e reinstalar em um novo painel. A minha sorte é que o novo painel era do mesmo tamanho, eu só precisei fazer as mesmas medidas. E por sorte, o pessoal estava fazendo a mudança, e aí eu contei com a ajuda de meus ajudantes fictícios, né? Eu não encostei um dedo na TV. Olha só, aqui foram eles que tiraram. Tela para cima e por sorte havia um tapete bem felpudo aqui. Então, risco quase zero. Fiz as medições, fui para o novo apartamento, recoloquei nas mesmas configurações e aí o resto foi com o pessoal, né? Vamos acompanhar o trabalho que eles tiveram. Aqui, ó, já estavam chegando no andar. Realmente tem que ser no mínimo aí 2 pessoas. E ela é grande, rapaz, grande. E o cliente ali apavorado. Não quebre minha TV. Aqui, só para você ter uma ideia, olha o tamanho dela em relação à sala. Foi quase todo o tamanho da sala, né? Todo o tamanho do painel. Tem quase 2 metros de largura. Tinha tudo para dar errado, mas aí, nesse caso, deu super certo. Nesse caso aqui também, instalação de uma TV, mas eu peguei uma situação atípica. A cliente me pediu para fazer 2 novos furos. Um na parte de cima do nicho e outro dentro do nicho. Para passar os cabos, né? Para colocar um aparelho da NET. Eu fiz o primeiro furo dentro do nicho, deu super certo, saiu do outro lado. Na hora que eu fui colocar esse furo aqui de cima, eu senti que tinha algo estranho. Tinha algo errado que não estava certo. E aí tive que tirar o painel para poder ver. E olha o que aconteceu. Ele pegou bem no meio da madeira de sustentação aqui. Agora a pergunta que não quer calar. Como é que alguém faz a fábrica faz um tipo de suporte assim, inteiriço? Como é que eu vou passar o cabo? Pelo que eu analisei aqui, eu teria que descer aqui o cabo da TV e vir até a extremidade para poder passar. Não tem nada a ver. Preciso passar aqui, né? O que parecia perdido, encontrei uma solução, né? Abrir um espaço aqui entre o suporte, que é inteiriço. Ambos têm parafusos suficientes para serem independentes. Então, abri uma fenda aqui no meio, né? Cortei e pronto, resolvi o problema. Não precisei remediar, tapar esse furo aqui e consegui passar os cabos. Serviços que tinham tudo para dar errado, mas deram certo. E como de costume, já vou pedindo para você compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal para ficar por dentro das próximas novidades, inclusive ativando o sininho aí e dando aquele like maroto. Vamos continuar? Acabamento de registro de chuveiro. Cara, a princípio, um acabamento muito luxuoso, mas com um erro grave. Na hora da fixação, né, geralmente a gente usa essa pecinha aqui, ó, né, para prender o acabamento, para rosquear o acabamento no registro. Tá vendo? Essa pecinha simples, porém muito funcional. E aí eu notei que a forma de fixação era bem diferente. Você realmente rosqueia essa peça maior no registro, mas a fixação é por pressão, né? Aqui tem um anel, uma borracha, e aí você aperta essa peça quadrada e em teoria ela deveria ficar firme. O problema é que não ficou firme. Tá vendo aqui, ó? Essa peça rosqueia no registro e esse anel entra por pressão aqui. Aí, vamos lá, vou te mostrar o que aconteceu. Tá? Não adianta eu virar assim, porque na verdade ela é de pressão, eu posso simplesmente encaixar. Mas olha só o que aconteceu, ele fica girando, né? Eu vou colocar essa outra peça da esquerda, né? Mas mesmo assim, o acabamento de dentro vai ficar girando, não tem lógica isso aí. E não encontrei essa pecinha dentro. Mas a rosca era compatível. Então, qual foi a solução? Comprar essa rosquinha separado. Comprar essa porca aqui, né? Separadamente, né? Então, pedi para o cliente comprar uma grande para que eu pudesse ajustar.
Nesse caso aqui, como você pode ver, vou ter que colocar ali e cortar no tamanho correto. Essa é a peça já cortada e no final, como você pode ver, deu tudo certo. Acabamento firme, perfeito. Troca de kit de caixa acoplada é um serviço corriqueiro que geralmente dá certo, né? Primeiro passo, fechar o registro. Não é que eu empaquei no primeiro passo? O registro tão velho que estava, ele simplesmente não fechou. O registro de gaveta aqui, travado, meu amigo. E quando eu resolvia mexer, começava a pingar. Falei para a cliente, vai ter que trocar esse registro de gaveta aqui. E você sabe, ou não sabe, que aqui em São Paulo, prédios antigos, esse registro aqui, para fazer a manutenção, tem que fechar a coluna do prédio. É uma dor de cabeça, tem que falar com um zelador, tem que marcar um horário para fechar, para daí você tentar tirar, levar até uma casa especializada que geralmente não é perto, e aí vai-se meia hora, 40 minutos, uma hora nesse processo e a coisa não se resolve. Então demora muito, é muito desgastante. Então eu vi aquele serviço indo por água abaixo. Falei, não vai dar certo. Mas eis que surge um zelador bebum. Eu não entendi o que ele falou. E apesar do seu olfato cachaçaiado, ele veio com uma boa ideia. Uma ideia não muito segura, mas uma boa ideia. A ideia se baseia-se em dobrar o flexível, né? Desenroscar e, sei lá, dar um nó ali, né? Prender com alguma coisa para poder desligar a caixa acoplada. E por que a ideia é arriscada? Porque dependendo da idade do flexível, você pode simplesmente estourar ele de vez. E aí você já viu o problema, né? Aqui está, flexível, uma abraçadeira plástica. Aí fiz a troca do kit da caixa acoplada. Primeiro eu fiz a religação, depois eu soltei o flexível ali. E instalação concluída. É um serviço emergencial, mas fiquem atentos, hein? Pode dar ruim. Nesse caso aqui, tinha tudo para dar errado. Mas foi o contrário, deu certo. Instalação concluída com êxito. Ufa! Próximo serviço também tem a ver com flexível. Mas nesse caso aqui foi a troca de uma torneira de bancada com filtro. Eu tirei o flexível antigo, que de flexível não tinha nada, era um de plástico, que eu não recomendo para apartamentos, né? Por conta da alta pressão. E em algum momento vai vazar, meu amigo. Então eu só uso flexível de inox. Eu tinha muito flexível de 30 centímetros, mas eu estou percebendo que, dependendo da instalação, está ficando curto. Então eu recomendo sempre andar com flexível de 40 para cima. Porque senão vai acontecer como nesse caso aqui. Na hora que eu fui engatar, olha só, ficou curto. Qual a solução aqui? Sair para comprar ou desistir da visita e remarcar para outro dia. Só que aí eu deixei o registro fechado. E aí? Vai deixar a cliente sem água? Por sorte, eu percebi que havia um outro ponto ali do lado, meus amigos. É um milagre? Então, simplesmente fiz a remoção do tampão aqui, passei para a direita e o flexível para a esquerda. E aí deu tudo certo. E para finalizar, um problema aqui que tirou a minha paciência. Tive que voltar 2 vezes lá. Por sorte, eu fui fazer outros serviços, né? Porque se fosse só para ver isso aqui, seria um prejuízo. O cliente instalou torneira, gourmet, uma pia nova. Então essas primeiras instalações fui eu que fiz. E no caso aqui do lado esquerdo tem um porta-detergente, ali direto na cuba, e do lado direito ia ficar inativo e por isso veio um tampão. Acontece que, como você pode ver, o buraco que foi feito nessa cuba, ou já veio assim, é muito maior que a rosca, olha só, olha o tanto que sobrou. Beleza, eu pensei assim, eu vou simplesmente apertar por baixo e essa parte de cima aqui, que é quase o tamanho, um pouco maior que o tamanho do buraco aqui, vai dar certo. Não deu certo. Começou a pingar embaixo. E aí o inteligente pensou, não, vou colocar um PU aqui por baixo, vai dar certinho. Vou apertar o PU por baixo, peça por cima, vai dar certinho. Não deu certo. Não consegue, né? Olha só fiz lambança. E parece que não adere, sabe? Tanto o PU quanto o silicone não aderiu nesse inox aqui. Então, pensei mais além. Opção 1, né?
ele comprar realmente um tampão do tamanho certo. Peguei uma pecinha que eu tinha sobrando aqui, né, com um formato meio cônico, reduzindo o tamanho do buraco. Coloquei por baixo com um silicone especial cinza para alumínio. Olha só que doideira, eu nem sabia que existia isso. Ficou o tamanho certinho. E aí, apertei por cima, beleza, até hoje o cliente não me ligou. Servicinho que tinha tudo para dar errado, mas com muito custo deu certo. E é assim que eu finalizo o diário de bordo de um marido de aluguel de hoje. Viu quantas coisas que a gente enfrenta no dia a dia? Pois é, marizada. Por conta disso, eu mereço um like, né? Espero que tenha gostado. Se inscreva no canal e até o próximo diário de bordo. Tchau!